Professor Vila, falando sobre algumas manifestações dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello foi questionado agora há pouco sobre Lula não se entregar. Ele afirmou: não podemos incendiar o país. E Gilmar Mendes também falou, Patrick Santos. Exatamente, o Marco Aurélio, viu, Vila? E lá de Portugal, o Gilmar Mendes falou agora há pouco, ele disse o seguinte, olha só, segundo sobre a prisão do Lula. A prisão de Lula é absurda, fruta do autoritarismo, desse punitivismo processual hoje em voga no país. Os recursos que Lula pode apresentar à justiça, nesse caso que ele se refere aqui, né, não se esgotaram e já se precipita a prisão de Lula. A única coisa que me consola é que esse estado de coisas excepcional é fruto do processo de desinstitucionalização que o PT promoveu no Brasil, no conluio, do conluio que existia entre o partido e procuradores. Aí é uma forma de talvez ele bater e assoprar, né? Exatamente. Sim. Criticando, enfim, mas ele acabou de dizer isso lá em Portugal. Segundo ele também, tem mais um trechinho aqui, em vez de pensar em uma composição da corte, né, no caso aí do Supremo, dentro dos padrões técnicos e jurídicos, privilegiou-se a escolha de pessoas ligadas a movimentos LGBT, ao MST, e coisas desse tipo. O resultado está aí, é esse direito penal totalitário. Nossa, aqui essa frase aqui, final, aqui foi um recado direto ao Barroso. Ao Barroso, né? Perfeito, com toda, é verdade, é um ataque violento ao Barroso e tal, e então a coisa toda é terrível, quer dizer, ele chamar direito penal totalitário, atacar o ministro dessa forma, fazer essas afirmações em defesa do Lula, e ele está em Portugal. É isso que eu ia falar. Ele não está, ele está em Portugal. O curioso é que ele veio para a sessão do STF, que estava passeando, tratando de assuntos, dele, né, ele está tratando de assuntos privados da faculdade dele. Ele não pode continuar mais o Supremo, esse homem, e outros. Ele não pode. Porque diz a nossa Constituição? O Senado é que é responsável pelo impeachment de um ministro da Suprema Corte e tal. Agora, o Senado vai fazer alguma coisa? Fazer nada, porque grande parte está com o maior medo de ser preso também. Portanto, é a questão do fulcro. Qual é o fulcro? É a questão da reestruturar o país. Desse jeito que tá, não dá. Ao um ministro fazer essas ações fora do país, pô, ele tá recebendo salário e não tá trabalhando. Quando perguntado por um repórter da Folha de São Paulo quem tinha pago a passagem, ele falou: enfia essa pauta na bunda. Desculpe dizer isso, mas foi a palavra dele, saiu no jornal. Em suma, é uma pessoa desse nível moral, ético, e que é nosso funcionário. Ele não pode continuar à frente do Supremo. Quer dizer, nós vamos ter que dar um basta a tudo isso. Como será? Só Deus sabe. A história não tem um caminho pré-determinado, né? Ela é surpreendente. Eu citei outro dia aqui, não é nenhum paralelo com o presente do Brasil, mas é o presente que nós estamos vendo. O caso de 14 de julho de 1789, Versalhes, vizinho a Paris, o palácio, o mordomo de Luís XVI recebe as notícias do ataque à Bastilha. Tinha nem duas dúzias de pessoas presas, mas a Bastilha, a fortaleza, era o símbolo do absolutismo e tal. O mordomo diz: majestade, houve a invadir a Bastilha e libertar os presos. O Luís XVI diz assim: é uma rebelião? O mordomo disse: não, majestade, é uma revolução. Ou seja, o mordomo, isso está no Hannah Arendt, lá no 6º capítulo da Revolução, leu a conjuntura, quer dizer, não é uma coisa, é uma ruptura. Então, muitas vezes, o poder, eles estão tão distantes do que está ocorrendo. O ministro do Supremo não vai ao supermercado, não anda na rua, não tem as preocupações dos simples mortais, e nós que pagamos os salários dele. Aquela praça, maldita praça dos três poderes, tem de acabar, ela não serve ao país. Ninguém se sente representado no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, e nem no prédio que abriga o STF. Essa é a realidade. Há uma questão mais profunda e que eu insisto, que é estrutural. Não é uma crise conjuntural. Conjuntural é no tempo. Ela é da estrutura, que não funciona. É o país mais corrupto no mundo ocidental. Não é possível. Se isso ocorre, ninguém pode dizer que as instituições estão funcionando. Nem o Dr. Pangloss, lá do Voltaire, diria isso. Vocês estão entendendo qual é a questão central, né? Então nós temos de, claro, acompanhar os acontecimentos, mas não deixar que isso, a árvore oculte a floresta. E qual é a relação entre uma coisa e outra? Nós estamos vendo a conjuntura, mas nós estamos tendo de ver as questões estruturais. É aí que mora a questão. A dificuldade analítica que nós temos muitas vezes no Brasil é ficar só na esfera dos acontecimentos, que são importantes, é evidente, mas nós temos de dar um passo à frente. Por isso que nós sempre tentamos aqui na Jovem Pan
de sair do lugar comum. Isso explica, creio, a audiência que tem a Jovem Pan, que não é ficar simplesmente na superfície dos acontecimentos, é tentar entender as questões estruturais. Nós estamos no ano que também tem eleições, e eleições que vão renovar, não custa lembrar, toda a Câmara dos Deputados, 2/3 do Senado, a Presidência da República, as 27 unidades da Federação, suas câmaras, suas assembleias ou Câmara Distrital, como é o caso do DF, e todos os governadores. Isso é fundamental. A gente está atento. Então, estamos em meio a esse grande movimento. Agora, a história, nesses momentos, ela corre rapidamente. O dia não tem mais 24 horas, passa a ter 48, 72. Ô Vila, só para passar uma informação, nesse momento os advogados do ex-presidente Lula estão com ele no sindicato para decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, se ele vai resistir, se ele vai são o quê? O Cristiano? Isso, o Cristiano, não sei se o Batoco está Teixeira. lá, não sei se o Batoco está lá, mas de uma certa maneira eles também esperam essa possibilidade de um novo habeas corpus, só que foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, para que ele não seja preso. É o ministro Félix Fischer que vai analisar. E que não vai ter, isso daí é só para tentar, isso daí protelar, é a patologia protelatória tal, faz parte, isso não vai dar em nada tal. Agora, isso joga água no moinho da radicalização. Ou seja, os adeptos do criminoso Lula ficam mais indignados e vão querer um tipo de atrito. A melhor saída, e olha, nós estamos nos aproximando no meio-dia, nós estamos longe. 11h27, professor. Repita. 11h27. Tá. Então, 11h27, e, portanto, se ele quer se dirigir a Curitiba de avião, ele tem mais umas 2h30, 3 no máximo em São Paulo, e teria para ir para Curitiba. Se ele quer ir de carro, a estrada ainda continua problemática. Deu uma melhorada, mas é ruim a estrada. Mas vai demorar, né? Tem que sair logo. Mas a Polícia Federal disponibilizou avião para ele ir. Então, claro, tem a Polícia Federal, tem o avião. Rápido. Mas ele disse que estava sem dinheiro, que ele está sem dinheiro e tal. A gente podia fazer uma vaquinha, né? Comprou uma passagem, coloca ele. É o custo da polícia mesmo. Então, eu faço uma vaquinha e tal. Ele disse ontem, no meio da embriaguez, ele devia estar meio bêbado, como de hábito, ele disse que não aceitaria coleira. Ele acha que a tornozeleira é colocada no pescoço. Então, Lula, vamos explicar bem devagar. Tornozeleira é tornozelo. Tornozelo é a parte inferior da perna, não é o pescoço. O pescoço fica, Lula, entre a cabeça e o tronco. Precisa avisar pro criminoso Lula tal, o que significa uma coisa e outra. Então, a grande questão é que isso daí é a decadência. É legal porque vocês vão poder dizer um dia para os seus netos, os mais jovens, vão poder dizer aos seus netos que vocês viram um momento histórico. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente vai preso por crime comum. Eu citei 5 casos aqui na história, mas foram por razões políticas. Pela primeira vez, um ex-presidente vai para a cadeia por crime comum. E nesse caso, por 2 crimes: lavagem de dinheiro e corrupção passiva.